BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast, BSS Cast. Oi, gente, começa agora mais uma edição do BSS Cast. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou Natália Mota. Eu sou o Artson Velho. E hoje está aqui conosco a Ionara Rocha, que é a coordenadora de magnetismo da nossa casa, o Broward Spiritist Society. Então eu vou começar cumprimentando. Oi, Ionara, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Oi, Natália. Oi, Artson. Oi, pessoal. É sempre muito bom estar aqui. E também está aqui com a gente hoje o Daniel Moretti, que já faz parte aí de alguns programas dessa série de magnetismo, que nós vamos falar hoje novamente, então vou cumprimentá-lo. Oi, Daniel, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. E hoje nós vamos dar continuidade a esse nosso projeto falando sobre o magnetismo, que nós já temos aí uma série muito, muito legal sobre o assunto. E então passo a palavra a Ionara para que ela comece realmente a explanando do assunto. Bom, gente, no podcast passado dessa série, a gente explorou um pouco as questões da vontade e as questões de uma pessoa ser sugestionável ou não, né? E nós falamos da questão do fluido, de uma pessoa ter uma vontade maior do que a outra, e aí essa vontade ser expressa, né? Ser imposta através do fluido naquela pessoa. Então eu vou pedir para que se vocês pegarem esse podcast de princípio, que vocês assistam o quarto para vocês entenderem o que a gente vai falar hoje, né? Que nós falamos sobre os hipnotizadores, como que eles fazem, como que eles sugestionam, como que eles fazem para que uma pessoa morda, por exemplo, uma cebola achando que é uma maçã. Eles acham que eles estão apenas sugestionando. A sugestão, ela existe, mas não é só ela que conta no processo. Nesse processo também acontece uma transmissão fluídica da pessoa através da fala, né? E quem faz o trabalho, na grande maioria das vezes, eu dizia até mais da metade do trabalho, é sim os fluidos. Então imaginem como duas pessoas que tem a vontade maior do que a outra. Eu vou dizer até vontade, a gente pode dizer força, a gente pode dizer fluido magnético em abundância em relação àquela pessoa que está, como se diz, sem vontade, sem fluido, e aquelas que são extremamente sensíveis às questões fluídicas. Então vamos trazer isso aqui, não sei se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando, para a gente trazer esta questão, por exemplo, do magnetismo com o Hitler, por exemplo. Por que Hitler conseguiu fazer com que um país inteiro comprasse a sua ideia? E uma ideia que nem é tão boa, porque comprar uma ideia que faz bem para a humanidade, uma ideia que é para o bem, é uma coisa. Você convencer uma nação toda a comprar uma ideia que é para fazer o mal, é completamente diferente, é onde entra mais forte o ponto do magnetismo. O ponto do magnetismo. Então, para você ver que o magnetismo, ele está em todos os lugares. Então, o ponto de Hitler, eu podia dizer, não, Hitler era um grande magnetizador, mas eu posso dizer que Hitler tinha uma crença, ele acreditava naquilo que ele pregava. Nós vimos isso muito hoje, até nas religiões. Você vê aquelas pessoas que estão pregando, que realmente acreditam no que elas estão falando, e aquelas que simplesmente estão ali cheias de dúvidas, né? Não realmente acreditam no que estão dizendo. Por que isso eu estou dizendo? Porque é um ingrediente da vontade. Porque você transmite essa certeza através do fluido e através do ar, da fala.
Então, Hitler, por exemplo, ele trazia, porque a vontade dele era muito forte, o magnetismo dele era muito forte, então ele ia e influenciava e as pessoas compravam aquelas ideias ao ponto de parecer até ser a ideia deles próprio. Né? Acho que só um ponto interessante nisso daí. É o fato que, no mesmo caso com o hipnotismo, que o hipnotizador sugere uma coisa para a pessoa que não é verdadeira e ela acredita como verdadeira, é o mesmo caso do Hitler. A Natália mencionou que ele praticamente convenceu as pessoas a fazer uma coisa que não era boa, mas as pessoas não viam dessa maneira. Elas acreditavam que o que elas estavam fazendo não tinha nada demais. Entendeu? Um sistema de crença falso, né? Mas também influenciado pelo magnetizador, pelo fluido do magnetizador. Né? Exatamente. E pouca gente consegue entender isso de uma forma prática. Né? Você pode até fazer entender de uma forma teórica, sem trazer isso para a realidade. O que a gente quer hoje é trazer as questões fluídicas para as nossas vidas. Então, você pega, por exemplo, as questões da obsessão. Tá? Vamos trazer para dentro desse tema a obsessão. Como acontece o processo obsessivo? Bom, Kardec nos diz que o processo obsessivo, ele é fluídico. Então, as pessoas, às vezes, não pegam esse detalhe que está lá nos livros do médium, no livro dos médiuns. É uma questão fluídica, tá? Então, o que quer dizer? O espírito impõe a sua vontade sobre o obsidiado. Um espírito que está obsidiando alguém, ele não necessariamente tem que estar grudado na pessoa. Leonardo, 24 horas. Você falou uma coisa muito bem que no livro Libertação, capítulo 10, acho que está nas primeiras páginas do capítulo 10, o espírito faz uma imposição. Ele fala vai falando para a pessoa, você está assim, você está assim, você está assim. Ela pega a ideia e começa a sentir assim do pânico. Acho que está mais ou menos assim, se eu não me engano. E ali eu vi que tinha uma forma de magnetismo muito grande do obsessor com o obsedado. Exatamente. Isso. E aí você vê o seguinte, se nós não usamos o magnetismo nas reuniões mediúnicas, como que a gente vai lidar com isso? Exato. Se o problema da questão da obsessão é fluídica, a solução também vai ser fluídica. Por isso é que Kardec dizia que em alguns casos de subjugação, só um bom magnetizador conseguirá fazer com que a pessoa desista, ou que a pessoa seja ajudada. Porque realmente a ciência prova isso. Se você for parar para pensar, as vacinas, os remédios, quando eles são desenvolvidos o quê? Com aquele vírus enfraquecido. Então você tem que usar a causa do problema para resolver, para desenvolver um remédio, para desenvolver uma vacina. O magnetismo é a mesma coisa. Como que você vai combater magnetismo sem saber o magnetismo, sem usar o magnetismo? E é ali que as pessoas acabam pecando, achando que o magnetismo não é necessário numa reunião mediúnica. E você explicou maravilhosamente bem o quanto é importante. Exato, porque as questões são fluídicas e Kardec fala, em certos casos, só apenas um bom magnetizador. Agora, eu gostaria de explicar para vocês como funciona esse bom magnetizador. O que Kardec quis dizer com isso, né? Número 1, o obsessor, ele está com a vontade dele ativada, ao ponto de tirar a vontade do obsedado. Observa, a obsessão de subjugação é assim. A pessoa que está em um processo de subjugação, ela não tem mais vontade. Quem comanda é o obsessor. O obsessor, ela comanda através do quê? Da vontade dele. Então, deixa de reinar a vontade do obsedado para então reinar a vontade do obsessor. E, Ana, eu tenho um exemplo, se valer,
É naquela questão que você tá na fila. Não quero esse caixa. Não quero esse caixa, não quero esse caixa. A gente acaba parando no caixa que a gente não quer. Isso tem alguma coisa a ver? Não, tem, porque é o que eu estou dizendo. Você não quer, mas acaba se conectando com aquele caixa. Então, o fato de você não quer esse caixa, não quer esse caixa, não quer esse caixa, você está se conectando com esse caixa. Então, pode ser que você pegue exatamente ele, que houve uma conexão que você provocou. E isso é uma coisa para quem já leu Neurolinguística, aquele livro O Segredo e tal, que ficou muito famoso. Lei da atração. Exato, que não vai muito profundamente na neurolinguística, mas ele fala, não é o que você diz que você quer. Por exemplo, eu quero isso ou eu não quero aquilo. Você dizer, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. Tudo bem, você está dizendo que você não quer, mas você está focando naquilo. Exato. Você está falando daquilo. Você está vibrando aquilo. Exato. Mesmo que você não queira, é naquilo que as suas energias estão rodeando, né? Por isso que eles sempre falam, não foque no que você não quer, foque no que você quer. É porque foco é tudo na vida. Se você não tem foco, você não tem nada na vida. Porque se você quer uma coisa, você tem que focar naquilo, né? Então, voltando ao que eu estou falando dos processos obsessivos, nós vamos dizer que o quê? Se o obsessor já conseguiu entrar, que a obsessão é o quê? Um processo de perispírito a perispírito. Se ele já conseguiu imprimir a sua vontade através dos fluidos dele no obsedado, ele não precisa estar ali próximo dele mais. A vontade dele é impressa nos fluidos. Aí o obsessor não necessariamente tem que estar ali grudado, como a pessoa acha, e seguindo ele em tudo quanto é lugar. Ele pode estar longe. Ele pode estar uma longe. Conexão mental, uma né? conexão fluídica. Não é mental, fluídica, é através da mente, mas é fluídico. Então, ele tem uma conexão com a pessoa, os fluidos dele já estão impregnados com o quê? Com a vontade do obsessor. Então, às vezes... Espera aí só um pouquinho. Às vezes eles dão um comando, ele dá uma ordem, uma coisa até de longe. E a gente vê isso, magnetização, trabalho à distância, isso aí tudo acontece. Bom, o que Kardec quis dizer com isso? Você vai precisar de um bom magnetizador. E eu acho que pouquíssimas pessoas entendem isso. E eu fui entender isso lendo um livro do Psiguê sobre magnetismo. O Psiguê sugere, ele dá a ideia de que todo mundo que tem problemas mentais, o que acontece é que ele está sob o domínio fluídico de alguém, mesmo que inconsciente. Ele tem essa teoria. Isso foi uma teoria de Psiguê. Bom, ele tinha, imagine naquela época, esses meninos, crianças, né, que na verdade tinham 13, 14, 15 anos, que antigamente eram chamados de idiotas, né? Que na verdade eram pessoas com problemas mentais. Ele perseguiu e queria provar a teoria dele. Então, o que ele fez? Ele adotou esse menino. Ele colocou ele dentro da casa dele para que ele pudesse magnetizar esse menino todos os dias. E o que aí nessa explicação dele, ele dá um fator, ele dá uma dica muito grande. Ele diz assim: eu precisei fazer com que a minha vontade fosse mais forte do que a vontade de outra pessoa que estava ligado a ele. Então, o que ele fez? Ele teve que ser mais forte, eu estou dizendo forte, fluidicamente e com a vontade também na intenção de, ele fala assim, agora ele pode estar sob o comando das minhas ideias, mas não é no comando de eu faz isso, eu faz aquilo, porque ele não tinha o interesse de comandar o menino, ele tinha o interesse de fazer com que a vontade de quê? De viver, a vontade de ser feliz, a vontade de ter calma, fosse essa vontade estivesse predominante no menino. E ele conta essa história
desse menino e ele fala dessa teoria dele, né? Então aí entra Kardec, aí vamos trazer Pissigui, agora vamos trazer Kardec. Em caso de subjugação, só um bom magnetizador. Mas Kardec não fala como o magnetizador deve agir, porque Kardec, até então, eles supostamente, todo mundo já conhecia muito bem a ciência do magnetismo, e Kardec mesmo falou, eu não vou falar de magnetismo, de técnica de magnetismo, porque isso está muito bem estabelecido. Então aí entra o seguinte, muita gente acha que para lidar com o caso de desobsessão, você tem que lidar só com dispersivos numeral. Não necessariamente. Você vai poder fazer dispersivo numeral para ajudar, assim, a desprender, né, aquela entidade, mas você vai precisar colocar a sua vontade. Imprimir a sua vontade, ao ponto da sua vontade ser maior. Aí, obviamente, por isso que Kardec falou, não vai precisar, olha nos detalhes, a gente tem que aprender a ler, a gente não sabe ler. Kardec não disse assim, em caso de subjugação vai precisar de um magnetizador. O que ele falou? Um bom magnetizador, não é um magnetizador, um bom magnetizador. Porque o bom magnetizador é como o Barão, né? O Barão de Topé, que são pessoas que têm um magnetismo muito forte e uma vontade que sobrepõe qualquer outra coisa. Uhum. Então, como que nós, dentro do centro espírita, deixamos o magnetismo de lado e não conseguimos resolver problemas de obsessões complexas? A pessoa traz um caso de uma obsessão, ela vem ao centro, aí a pessoa quer chegar lá e conversar com o obsessor, com todo respeito para quem faz isso. A pessoa está no mal há 2000 anos, você acha que uma conversa de 10, 15 minutos vai fazer com que aquele obsessor se livre daquela pessoa. Às vezes nem 10 minutos, né? Exato. E aí, o que acontece? A pessoa vai, muitas vezes no terreiro de Umbanda, tá? Chega lá no terreiro de Umbanda, a coisa é diferente. Aí existe magnetismo, existe puxa o fluido, tira. Aí, muitas vezes, os terreiros de Umbanda estão com mais capacidade, tá? Isso aqui é só uma crítica construtiva, tá, gente? Mais capacidade de desenvolver problemas de obsessões complexas do que nós na casa espírita. Porque nós estamos deixando o magnetismo do lado. E a ciência do magnetismo faz parte do espiritismo. Sem ela, a gente literalmente fica manco, como Kardec diz. Deixar de falar de magnetismo é a mesma coisa. Ele faz a comparação de espiritismo e magnetismo e diz que deixar de falar de magnetismo seria a mesma coisa se comparar uma ciência que se abstesse de falar da luz. Então, nós precisamos desses resgates para que a gente possa, sim, aplicar passes com a intenção de livrar aquela pessoa do poder do espírito obsessor que está por ela. Só para adicionar uma coisinha, com a questão da obsessão complexa, talvez as pessoas que têm a mentalidade mais antiga fiquem pensando, mas já teve tantas obsessões resolvidas na casa espírita, como assim? Isso é uma coisa muito nova e tal. Que fique claro que o magnetismo pode sim ajudar a resolver a obsessão complexa. O espiritismo entra na área da evangelização e evitar que uma nova obsessão ocorra. Ou seja, a pessoa se melhorar, a pessoa elevar a sua vibração para não ser mais vítima. Porque se você tira um e as suas atitudes continuam as mesmas, vai chegar outro. Exato. Entendeu? Então, às vezes a pessoa pensa, não, mas aí o magnetismo vai resolver o meu problema. Não, pode resolver temporariamente, mas a cura da obsessão é a reforma íntima. Existem vários tipos de obsessões, né, o Daniel? Existe aquela obsessão que é uma obsessão
nada aconteceu, não tenho muito vínculo, mas, né, encontrei esse espírito aqui que acabei ao longo dos anos tornando uma simbiose muito grande. Tem aqueles que é de reencarnação passada, né? Então tem vários processos complexos, né? Tem perseguições que são bem particulares mesmo, né? Mas por isso que a Casa Espírita tem, e aliás é até bom você ter falado isso, porque tem muita gente que combate o magnetismo com uma ideia mais ou menos parecida com essa que você citou, de que, mas você tem que cuidar do espírito da pessoa. Só que quando a pessoa está numa obsessão complexa, ela está completamente induzida pelas ideias do obsessor. Então você tem que tirar o obsessor primeiro para dar a ela a capacidade de pensar, de tomar atitudes, de ter bons sentimentos. Porque então ela não tem. Então você fala assim, tem que evangelizar. Evangelizar uma pessoa que está completamente sob o poder de um espírito obsessor, isso é impossível. Você tem que tirar primeiro, entra o magnetismo. Concordo plenamente. Você tem que tirar primeiro. Tirou, aí a pessoa entra no processo de evangelização. E é interessante nós notarmos que muita gente que tem uma ideia mais ou menos, esquece de que quando você pratica o magnetismo dentro de uma casa espírita, você em hora nenhuma está tirando de cenário as palestras públicas, tá? As oficinas do sentimento, o evangelho, isso faz parte. Toda casa espírita já tem isso. Toda casa espírita tem pelo menos o quê? Uma reunião pública. Então, quando a gente dá ênfase aos trabalhos do magnetismo, hora nenhuma nós estamos tirando os outros trabalhos, ou tirando a importância dos outros trabalhos. Não é uma substituição. Não é uma substituição. Complementação. É uma complementação. Então a pessoa vem, ela está num processo obsessivo, você vai ter que tirar. É a mesma coisa de uma pessoa em depressão. Tá? As técnicas que a gente pode depois, num próximo podcast, começar a falar sobre essas questões da depressão. Uma pessoa com uma depressão muito profunda, você acha que ela consegue sentar para assistir uma palestra e absorver alguma coisa? Não consegue. Não vai uma conseguir. pessoa com crise do pânico, ela consegue sentar ali? Muitas vezes não. Ela vai sentar para assistir uma palestra pública e ela é capaz de ter uma crise ali. Ela está em uma condições onde você precisa tirar a pessoa do buraco para dar condições para ela andar sozinha depois. Então, você precisa ajudar para que ela vença a depressão, volte a si mesma e aí faça a reforma íntima. Alguém consegue chegar e falar assim, vamos fazer, todo mundo sabe que meditação é ótimo. Meditação é uma técnica maravilhosa. Mas se você está com muita dor de cabeça, você consegue meditar? De maneira nenhuma. Se você está com muitas dores, muitas vezes você não consegue nem orar. Eu já vi muitos depoimentos de pessoas em depressão que ela fala assim, eu não consigo rezar. Tamanha é a perturbação emocional, a perturbação espiritual, a pessoa não consegue fazer uma oração. Você trabalha, recebe muita gente na casa espírita, isso é muito comum. Você está orando, eu não consigo. Eu começo a rezar, daqui a pouco minha cabeça está em outra, eu não dou conta. Então você tem que dar, pelo menos para a pessoa, as condições básicas para que ela consiga depois andar por si própria. Andar da forma que ela deve andar. Então a pessoa chega, ela está morrendo de dores nas costas, morrendo, muitas dores nas costas. Quem teve dor nas costas sabe o quão desagradável é. Aí você chega para ela e fala assim, meu irmão, ore, vai fazer o seguinte, vamos assistir uma palestra pública, trabalhe na sua reforma íntima, tá? Procure ser mais paciente, procure isso, e a pessoa lá morrendo de dor, ela vai conseguir trabalhar a paciência? Não vai. Então o que você faz? Você tira a dor da pessoa, né? E depois você dá, olha, as consequências da sua dor é apenas uma consequência do seu estado, você precisa melhorar como pessoa, vem assistir uma palestra pública, vamos fazer uma oração, vamos fazer um evangelho no lar. Aí a pessoa consegue. Quando o problema está muito grave, não adianta você querer remediar a causa antes de tirar o efeito. Exato. Porque
é muito importante você tratar a causa de qualquer problema, mas quando o efeito já te afeta, o físico, a estrutura, né, o seu dia a dia, se você não tratar o efeito, você nunca vai conseguir tratar a causa. Então, isso que você está falando é muito importante para que as pessoas consigam entender a diferença, não é, Ionara? Exatamente. E para quem já é espírita há bastante tempo, já participou de reuniões mediúnicas e tal, a gente vê muito isso nas reuniões mediúnicas, né? O espírito chega às vezes desesperado, com dor ou com tanta raiva que às vezes o doutrinador chega e quer doutrinar e é como se estivesse falando com a parede, né? Porque ele não vai te escutar até ele ser aliviado de alguma forma. Exatamente. E chega aqueles espíritos, por exemplo, que estão em condições que tomaram um tiro na cabeça, estão ainda sentindo as consequências, sentindo o sangue. Aí você fala, perdoa, meu irmão, reze. Não tem como. Você tem que tapar o sangue primeiro. Você tem que dar uma sensação de harmonia e paz para ele. E aí entra também, para a gente finalizar, as questões do magnetismo, aplicar o magnetismo nos espíritos, através da incorporação, né, entre aspas, do médium. Então, você pode tratar, através do magnetismo, você pode tratar as questões perispirituais do espírito, porque o corpo do espírito, depois de desencarnado, é o perispírito, né? Como a gente também tem um perispírito. Então, você pode agir diretamente no perispírito do espírito sofredor, com dores, com sensações de né, dores na garganta. Às vezes, a gente recebeu uma vez um espírito que tinha morrido envenenado, então ele sentiu o gosto do veneno. Como que você conversa com uma pessoa dessa? Ô, meu filho, isso não é nada, não. Isso é coisa da sua cabeça. Não é, gente. Vai ler Nosso Lar. O mundo espiritual é um mundo real. Ele está apenas em uma dimensão diferente. Aí o que você vai? Você magnetiza a questão do laríngeo, do médium, que está sob o efeito do espírito, e magnetiza. Dá remédio, acalma, e aí o espírito consegue ser socorrido. Nem tudo é só com doutrinação que você faz a reunião mediúnica, e muitas reuniões mediúnicas estão se tornando apenas diálogos, como se os espíritos não conseguissem dialogar com outros espíritos no mundo espiritual, precisasse da gente. Não. As reuniões mediúnicas, os espíritos sofredores precisam da gente pelo choque anímico. Eles precisam das nossas energias para recuperar as questões mais rapidamente, obviamente, as questões perispirituais deles. Né? Nós vimos aquele livro de Ivone Pereira, Na Memória dos Suicidas, os espíritos suicidas esperando a oportunidade de uma incorporação no médico para o choque anímico. Então, nós temos que lembrar disso. Nós temos que lembrar que tudo na vida é fluídico. E você pode, sim, trabalhar o magnetismo dentro das reuniões mediúnicas também. Sem falar no desenvolvimento dos médiuns. Que você pode, através de aplicar passes, você pode ajudar o médium a dar passividade para um espírito, quando ele é inexperiente. Número 2, a psicografia é recomendada por Allan Kardec. Faça uma imposição no braço da pessoa que está aprendendo a psicografar, porque vai facilitar o processo. Eu sou testemunha disso. Quando comecei meu estudo mediúnico, eu posso dar aqui realmente um depoimento, um testemunho. Obrigada, fugiu a palavra aqui. Eu posso dar um depoimento, um testemunho sobre isso. Toda vez que o meu braço era magnetizado, que existia imposição, eu conseguia conectar muito mais fácil. Então, isso eu afirmo, é realmente um testemunho. E quem estiver aí no processo, né, de estudo, de desenvolvimento, tenta, faz o teste, porque mal não vai fazer. Você não acredita, você não sabe, será? Na dúvida, arrisca, não é verdade? Uhum. Eu acho que às vezes falta mais campo de pesquisa. Allan Kardec não disse que o espiritismo é uma filosofia que tem que andar junto com a ciência, que você pode usar ele como campo de pesquisa. Então pesquise, vá lá, teste
e às vezes isso acaba faltando. Experimente. Tente experimentar. E leiam os livros dos médios nas entrelinhas. Lá está escrito, Kardec pede. Ele ensina a pessoa a magnetizar o braço daquele pessoa que está desenvolvendo a psicografia. Exatamente. Gente, como sempre, o nosso programa é maravilhoso, cheio de informações. Ficamos aqui ansiosos esperando o próximo, mas por hoje é isso. Eu começo agradecendo a presença do Daniel, que está aqui com a gente. Daniel, obrigado pela participação. Muito obrigado pelo convite novamente. E claro, agradecendo a Ionara, que está sempre aqui nos enchendo de informações tão ricas aí quanto o magnetismo, que é a pessoa responsável pelo magnetismo aqui do Broward Spiritist Society. Ionara, muito obrigada mais uma vez pela sua colaboração. Obrigado vocês, eu que agradeço. E lembre-se, quem quiser falar com a gente, é só curtir o nosso podcast, compartilhar nas redes sociais ou falar com a gente também pelas redes sociais ou mandar um e-mail pra gente no podcastbss@gmail.com. Meu nome é Natália Mota. Eu sou Edson Filho. E até a próxima.